Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Sofrestes e tens paciência, trabalhastes pelo meu nome e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te, pratica as primeiras obras. Quando não brevemente a ti virei e tirarei o teu lugar do teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isso, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Aleluia. Pode se sentar em nome de Jesus. Aleluia. Eu espero ser muito breve nessa palavra. Aleluia. Nós já ouvimos essa palavra outras vezes. Nós já ouvimos o Senhor falar através dessa palavra outras vezes. Mas assim como a misericórdia do Senhor, a palavra do Senhor, ela também se renova em nós. Ela renova o nosso entendimento, ela renova a nossa compreensão, aleluia, e ela traz sobre nós arrependimento, aleluia. A palavra de Deus que o Senhor entregou para João, aquele João amado do Senhor, aquele João que repousou sobre o peito de Jesus Cristo. A este João que não foi permitido morrer no tacho de óleo quente, de azeite quente, pois o Senhor esperava que João visse as coisas que breve iriam acontecer. A este João, quando estava na ilha de Patmos, deixado para morrer, o Senhor se revelou a ele, e o Senhor mostrou para ele as coisas que iriam acontecer, que já estavam acontecendo, e as coisas que também estavam incomodando o Senhor. Quando João escreveu a primeira carta, e ele escreveu 7 cartas às igrejas da Ásia, e escreveu a igreja de Éfeso, aleluia, que se encontrava na Ásia Menor, onde hoje é atualmente a Turquia. E o Senhor agora desperta a João para escrever a igreja de Éfeso, aquela igreja que Paulo escreveu há tempos atrás, aquela igreja que Paulo ganhou para Jesus há tempos atrás, aquela igreja que foi berço do evangelismo há tempos atrás. O Senhor agora adverte a igreja de Éfeso que o Senhor tem olhado, tem visto as obras deles, mas o Senhor também tem visto que eles perderam a primeira essência deles. Eles perderam o primeiro amor, eles perderam aquela paixão pela presença de Jesus, aleluia. E quando eu li essa palavra, eu me desmanchava diante do Senhor, porque a gente vê que não estamos tão longe do povo de Éfeso. Nós nos acostumamos a vir à casa do Senhor, nós nos acostumamos a sentir alguns arrepios na casa do Senhor, mas nós de certa forma perdemos a nossa primeira essência, aquela paixão por Jesus que a gente sentiu quando levantou as mãos para os céus e aceitou a Ele, aleluia. O povo de Éfeso, ao qual escreveu Paulo, normalmente as cartas que Paulo escrevia sempre tinha alguma advertência, porque o povo estava se permitindo de novo se entregar à idolatria, porque o povo estava precisando de um puxão de orelha, porque o povo estava agindo de forma que não deveria, porque o povo não estava participando certo da ceia do Senhor. Sempre Paulo chamava a atenção. Mas quando Paulo escreveu ao povo de Éfeso, Paulo, quando ganhou aquele povo esse que estava profundamente no meio de uma idolatria, porque em Éfeso tinha o templo da igreja Diana ou Artemis, e as pessoas viam e idolatrar aquela deusa, e Paulo ganhou este povo, e agora de um povo idólatra se torna agora o berço do evangelismo. Paulo conseguiu tornar um povo que era idólatra, totalmente longe de Deus, grandes evangelistas e ganhadores, e pessoas que levavam a palavra de Deus. Esse é o povo de Éfeso, e a gente pode pontuar algumas coisas quando Paulo escreveu para o povo de Éfeso, aleluia. Efésios capítulo 2 verso 8, Paulo destacou para eles:
A salvação, ela é pela graça. Ela não é por meio das obras que vocês podem trazer. Não teria algo que vocês poderiam entregar para Deus que poderia dar salvação para vocês, porque a salvação é um dom gratuito de Deus. E o povo de Éfeso compreendeu isso. O livro de Efésios capítulo 3 verso 14, Paulo se mostrou que orar era o maior fundamento que se tinha para estar diante de Deus. E ele falou: por esta causa me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse verso serve de tema para nós fazer campanha. E quando a gente quer ganhar um marido para Jesus, a gente fala: Senhor, por essa causa eu me ponho de joelho. A gente quer ganhar um filho para Jesus, por essa causa eu me ponho de joelho. A gente quer ganhar a saúde, quer receber uma bênção, a gente vai pegar esse versículo do capítulo de Efésios 3, o verso 14, e vai dizer: por essa causa, eu tenho uma causa e eu vou colocar essa causa de joelho. E o povo de Éfeso compreendeu junto a Paulo que se eles orassem, as causas que eles colocassem diante do Senhor não seriam impossíveis, porque aquilo que é colocado diante do Senhor, colocado debaixo dos nossos joelhos do Senhor. Presta atenção. E esse é o mesmo povo que ouviu o capítulo 5 verso 14, quando de certa forma eles adormeceram, ficaram um pouco dispersos, não compreenderam de certa forma as coisas, e Paulo escreveu: desperta, tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e o Senhor te esclarecerá. Porque por conta das situações, as tribulações e o tempo, a gente fica meio borocochô, meio para lá, meio para cá, acaba dando uma adormecida, alguns morrem um pouquinho. Então o conselho de Paulo era: desperta, ó tu que dormes, e o Senhor te esclarecerá. É em Efésios também que aprendemos a nos revestir de toda a armadura de Deus. Quem é que não se lembra da armadura de Deus quando ouve Efésios 6:10? A primeira coisa que vem são as armaduras de Deus. Porque um bom soldado de Cristo não consegue estar de pé diante de uma luta se não tiver a armadura de Deus, e se não se revestir de toda a armadura de Deus. Porém, o tempo passou, e cerca de 34 anos se passaram desde que Paulo escreveu ao povo de Éfeso, até que agora João, tendo a visão do Senhor na ilha de Patmos, enxergou essa visão e escreveu essa carta ao povo de Éfeso. O povo de Éfeso era um povo que não tinha medo de trabalhar na obra de Deus, pois eles eram evangelistas. Então eles tinham aptidão para ganhar almas para o reino do Senhor. Eles tinham, aleluia, alegria em servir a Deus, em constituir igrejas e em fazer ali homens e mulheres para o propósito do reino. O povo de Éfeso era um povo que colocava a mão no arado e não tirava a mão do arado. Era um povo que trabalhava na obra do Senhor. Porém, cerca de 34 anos se passa, e o Senhor agora escreve para eles e fala: olha, eu tenho visto o trabalho de vocês, eu conheço as obras de vocês. Não são as pessoas que conhecem as obras de vocês, sou eu que conheço as obras de vocês. E eu tenho visto que vocês gastam tempo sim com a minha obra, com as minhas coisas, com os meus afazeres. Mas o que eu tenho contra vocês é que vocês deixaram primeiro amor. O que eu tenho contra vocês é que aquela primeira paixão de quando vocês serviam lá atrás, depois do tempo, passou. E não é algo muito diferente longe de nós. Quem éramos nós quando aceitamos Jesus? Alguns aceitaram Jesus na adolescência, outros estão na igreja desde que eram pequenos, outros vieram para Jesus na maioridade, já no seu amadurecimento. Mas quando aceitou Jesus, o primeiro fervor que teve no coração é: eu quero fazer a obra, eu quero, Senhor, fazer alguma coisa para o Senhor. Eu quero ser um pregador, eu quero ser uma pregadora, eu quero cantar para o Senhor, eu quero fazer alguma coisa. Eu sinto uma alegria que eu não preciso nem cantar, mas só de ir para a casa do Senhor eu já me sinto feliz. Glória a Deus. Esse primeiro fervor que tem em nossos corações quando a gente aceita Jesus, parece que com o tempo ele vai se perdendo. E não deveria ser assim. Mesmo todos os dias quando a gente vem na casa do Senhor, não tem um dia que a palavra do Senhor a gente vai desperdiçar ela, porque todos os dias o Senhor chama a nossa atenção em algo. Mas mesmo com o Senhor chamando a nossa atenção em algo, parece que alguma coisa dentro de nós se perdeu.
E hoje eu estava falando isso com o Senhor. Eu falei: Senhor, parece que alguma coisa se perdeu aqui dentro. Parece que alguma coisa não está no lugar aqui dentro. Porque o que eu vejo o Senhor advertindo esse povo, eu olho para mim e eu percebo que eu estou pior que esse povo. Porque esse povo ainda fazia muito mais a obra do Senhor. E a gente, irmãos, faz tão pouco. O que a gente faz? Qual é o nosso serviço? Vim para a casa do Senhor, passar 1 hora e pouco de culto, porque às vezes a gente não consegue nem passar 2 horas. Às vezes o nosso trabalho, os nossos afazeres não nos permitem passar 2 horas de culto. A única coisa que a gente faz é vir. E a gente ainda vem com a má vontade. Sabe aquele dia que a gente sai com a má vontade? Eu estou falando de mim, eu não estou falando de você não. Sabe aquele dia que você sai e fala assim: hoje não era aquele dia para mim cultuar, porque eu não estou legal para cultuar. Hoje eu não estou sentindo aquele negócio para cultuar. Hoje eu não estou com aquela vontade. Eu passei por alguma coisa durante o dia, não me deixou com tanta vontade de servir. Sabe, são essas coisas que a gente vai se perdendo ao longo do tempo. São as coisas que a gente vai perdendo ao longo do tempo e vão tirando de nós o fervor. Porque não basta ter em nossos peitos um coração que bate, irmãos. Aleluia. Aleluia. Não basta ter dentro da sua caixa torácica um coração que bate. Não basta só alguém olhar para você e para mim e ver que nós estamos vivos. Mas alguém tem que olhar para nós e ver que nós estamos fervendo na presença de Deus. E nós não estamos mais conseguindo ter fervor na presença de Deus. E isso deveria causar em nós grande preocupação. Sabe por quê? Porque Deus conhece as nossas obras. Não é o pastor que conhece a tua obra, não é o teu líder que conhece a tua obra, não é teu marido, não é tua esposa, é o Senhor que conhece as tuas obras. E isso deveria causar em nós temor e tremor, porque Ele sabe como estão os nossos corações. E os nossos corações já não estão mais fervendo diante dEle, nem pela vontade dEle, nem pela presença dEle, nem pelo propósito dEle. Aleluia. Mas o alerta do Senhor para nós é: eu recomendo para você, lembra-te, pois, de onde você caiu, arrepende e pratica as primeiras obras. Eu lembro que na festa das senhoras, uma festa das senhoras que teve aqui há muito tempo, o tema foi esse. E eu lembro que eu preguei no último dia da festa. E uma das indagações que eu trouxe, o Senhor me trouxe à memória, foi isso: lembra de onde você caiu? Lembra de onde você parou? Lembra de onde foi que o fervor parou? Lembra onde foi que parou aquele negócio bom que a gente sentia, aquela alegria que a gente sentia de estar na presença de Deus? Mesmo passando por lutas, por enfermidades, mas a gente estava na presença do Senhor com alegria. Onde foi que a gente parou? Onde foi que a gente se perdeu nisso, irmãos? Onde foi que a gente perdeu isso? Onde foi que a alegria, a satisfação de servir ao Senhor se perdeu? Eu estava me lembrando esses dias que na minha época de adolescência a gente ia para o monte, saía da escola, ia em casa, pegava uma blusa de frio, ia para o monte, saía do monte 5 horas da manhã, chegava em casa, tomava um banho, dava 6 horas, tinha que ir trabalhar, e ia trabalhar, e trabalhava bem. Hoje, às vezes a gente chega tão cansado do trabalho que não consegue vir para a igreja, e aí vai trabalhar no outro dia cansado, e aí vai cansado, aí vem para a igreja cansado, vem para a igreja fadigado, vem para a igreja cansaço, um negócio que está cansando a gente tanto, que a gente, o Espírito Santo está passando por nós e está esperando em nós, não está queimando mais. Não tem nem uma fagulha mais ali, nem arrepio consegue sentir mais ali. Eu passei por aqui hoje, não consegui me sentir. Sabe por quê? Porque o cansaço do nosso dia a dia tem nos roubado a alegria de servir ao Senhor. Servir ao Senhor tem que ser por alegria, sabe por quê? Porque o preço Jesus pagou. A gente diz: eu estou pagando o preço. Não, você não está pagando o preço. Sabe por quê? Porque nada do que você fizer seria o suficiente para poder pagar nada. É tudo pela graça, pela bondade dele. Nós merecíamos o inferno, mas a graça dele nos permitiu salvação. E nem com gratidão a gente consegue mais chegar na presença do Senhor. E nem com fervor a gente consegue mais chegar na casa do Senhor. E a gente fala: nossa, que culto chato. Ô louvor ruim, ô voz ruim, ô som ruim, é tudo ruim. Mas na verdade é a gente que está ruim. Não é nada que está ruim, não são as coisas que estão ruins, é o nosso coração que está ruim diante de Deus. É o nosso coração que não consegue mais acender diante dele, e por isso a gente acha que tudo está ruim. E quando alguém nos
aí, dá um glória aí, quem está vivo, a gente não acha ruim. Ai, está chamando minha atenção, eu já estou boa hoje, já não amanheci bem, ainda vou para a igreja para ouvir que eu estou ruim. Aleluia. Você precisa se despertar, eu preciso me despertar, nós precisamos nos despertar, porque o Senhor é quem conhece as nossas obras. E por conhecer as nossas obras, Ele sabe que do jeito que a gente está, a gente não pode continuar. Porque se a gente continuar do jeito que está, a gente vai perder o nosso lugar na eternidade com Deus. Porque o conselho que Ele deu para o povo de Éfeso é: lembra-te de onde você caiu, arrepende, pratica as primeiras obras, porque senão brevemente a te virei e tirarei o teu lugar no castiçal, se não se arrependeres. A gente quer que o Senhor diga que a gente está bem, a gente quer ganhar bênçãos, a gente quer vitória, a gente quer que alguém coloque a mão sobre as nossas cabeças e fale: eu estou se agradando de você, eu estou me agradando do teu jeito, eu estou me agradando do jeito que você está, quando na verdade o Senhor quer que nós mudemos. Ele não está se agradando de mim, irmãos. Ele não está se agradando das minhas desculpas. Ele não está se agradando do meu pouco fervor. Ele não está se agradando das obras que eu não estou fazendo. Vir ao culto é mais que obrigação para me manter viva, mas não é o suficiente para manter o meu coração queimando pela presença dEle. Aleluia. 34 anos se passou de um povo que tinha alegria em evangelizar e em ganhar almas para o Senhor, e se perdeu no meio do tempo. 34 anos se passaram no meio de um povo em que tinha alegria quando chegava diante do Senhor, que não se permitiu se contaminar, mesmo estando no lugar em que o templo continuou lá, em que a adoração ao falso Deus continuou lá, e eles continuaram sendo. 34 anos se passaram e eles se perderam no meio desse tempo. As pessoas dizem, tem um ditado lá fora que diz que o tempo cura tudo. Aleluia. E às vezes com o tempo algumas dores que estavam em nós vão sendo amenizadas. Com o tempo aquela ferida que estava exposta, ela começa a cicatrizar. Você vai ter lembrança, mas não vai doer tanto, porque o tempo às vezes ajuda. Porém o tempo para nós está sendo nosso inimigo. Aleluia. 25 anos de crente eu tenho. Oh glória. 25 anos de crente. 25 anos de tempo que vem para a casa do Senhor todos os dias, mas não sente mais nada na presença de Deus. 10 anos que eu sirvo ao Senhor. 10 anos que eu tenho a minha carteirinha aqui, ó. O meu nome está aqui, ó. Minha unção está aqui. Eu estou subindo degraus da exaltação, com cada unção que está tendo, com o tempo que está passando, mas o coração está longe de Deus. O tempo está passando, Jesus está voltando e a gente está se afastando de Deus. O tempo está passando, Jesus está voltando e os nossos corações estão congelando diante de Deus. A gente já não sente mais a alegria de servir. A gente já não sente a alegria de estar disponível. A gente já não sente a alegria de cultuar. A gente já não sente a alegria com tantas coisas e ainda se incomoda com quem está alegre, servindo, fazendo ou sentindo. E a gente não consegue sentir, fazer ou servir. 34 anos, aleluia. Trabalhamos pela causa do Senhor. Nós não negamos o nome dEle. Reclamamos por conta das provas, das lutas, mas não largamos Jesus. Aleluia. Estamos no serviço do Rei do Reino. Nós conhecemos os falsos profetas. Quando o falso profeta se levanta, quando a gente aprendeu que ele é um falso profeta, a gente foge dele, já não quer mais escutar. Porque a gente sabe que ele é falso profeta. Se a gente escutar, ele vai nos enganar. Então a gente sabe fugir da aparência do mal. Aleluia. Aleluia. Mas onde foi que os nossos corações deixaram de queimar? Nós vivemos um tempo de um conhecimento bíblico extraordinário. Eu falo com Deus que a época que eu aceitei Jesus, eu não queria só ter aquela vontade de ir para o monte, para o vale, mas eu queria o conhecimento bíblico que eu consegui agora, depois de velha. Eu gostaria de ter tido esse conhecimento lá atrás, mas serviu para o meu amadurecimento, tudo certo, tudo tem um propósito. Mas onde foi que o conhecimento entrou? Às vezes alguns, porque eu não, né? Consegue aquelas notas maravilhosas quando vai cantar. Eu desafio, não espanto os irmãos, misericórdia. Aleluia.
Mas onde foi que parou de queimar? Onde foi que a gente parou de queimar? Os nossos corações parou de queimar? Aonde foi que a alegria de dizer assim: olha, hoje tem culto, oh glória, vou lá dar uns glórias, vou lá dar um susto em alguns irmãos, vou lá dar uns glórias a Jesus. A gente tinha essa alegria antes. Eu não sei se você tinha, mas parece que tinha mais essa alegria antes, né? Onde foi que parou isso? Onde foi que a gente parou de sentir essa alegria de servir ao Senhor? Aonde foi que parou de queimar pela presença de Deus, de querer sentir a tua presença? A gente já não busca pelos dons espirituais, a gente já não busca. A gente tem tanto conhecimento bíblico, tanta eloquência no que vai falar, mas a gente já não busca mais pelos dons espirituais do Senhor. A gente já não consegue mais desenterrar nossos talentos, porque quanto mais o tempo passa, mais a gente se acovarda e enterra talento. Eu não, Jesus, não quero não, Jesus, manda outro, Jesus. Eu não sei falar, eu não sei fazer, eu não sei entender, eu não sei. Aonde foi que nós paramos, irmãos, de viver? Aonde foi que nós paramos de viver diante do Senhor? Porque nós estamos vivendo como simples corpos que vêm para a casa de Deus, ocupam um lugar na cadeira, o seu lugar está ali, ocupa simplesmente um lugar, mas já não vive mais pelo dono do lugar. Aonde foi que nós paramos? O Senhor conhece as nossas obras, isso deveria nos causar um tremor terrível, porque o Senhor conhece as nossas obras, irmãos, e diante dele não dá para esconder nada. Diante do Senhor não dá para esconder nada, porque tudo diante dele fica nu, escancarado. Não tem o que consiga tampar dele, ele não consiga ver. Os seus olhos estão em todos os lugares. É orar no microfone, hoje eu vou, vai ser minha melhor oração. Cantar o hino da harpa vai ser o meu melhor louvor para o Senhor hoje. É a pregação, vai ser a minha melhor pregação. Eu vou estudar, eu vou fazer, vai ser a minha melhor pregação hoje. Aleluia. Eu vou reger o grupo, vai ser a minha melhor, vai ser o melhor dia que eu vou reger o grupo hoje. Eu estou indo lá só para glorificar a Deus, vai ser o meu melhor glória e o meu melhor aleluia, o meu melhor culto ofertado ao Senhor hoje. Aleluia. Aonde foi que nós paramos de sentir a presença do Senhor? Aonde foi que nós paramos de deixar o Espírito Santo entrar em nossos corações? Aonde foi que nós paramos? Aonde foi que nós paramos? Lembra-te, pois, hoje, igreja do Senhor, de onde caístes, arrepende-te e pratica as suas primeiras obras, porque senão eu vou tirar o teu castiçal e você vai perder o seu lugar. O medo de todo crente é Jesus voltar e olhar para nós e falar assim: eu não te conheço. Esse tem que ser o medo de todo crente. O medo do crente não é o diabo que se manifesta no quarto, não é as coisas que começam a quebrar, não é as coisas que começam a ligar do nada, não é o vulto que passa, não. O medo do crente tem que ser daquele grande dia ouvir o Senhor falar: eu não te conheço. Mas Jesus, eu tenho 20 anos de crente. Jesus, esses 20 anos eu praticamente não faltava um culto, só quando eu estava arriado em cima de uma cama que eu não conseguia ir. Jesus tem 30 anos. Jesus, eu expulsei demônios, eu falei 10 tipos de língua estranha dentro da igreja. Jesus, eu vivi para o teu serviço durante toda a minha vida. Eu vivi para o serviço do seu reino. Mas nós não tivemos tempo com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se a gente gastar tempo com o Rei e não tiver tempo com o Rei, irmãos, é um trabalho vão e perdido. A gente precisa ter tempo com o Rei. Nós falamos de Deus, mas desconhecemos quem Ele é. Nós falamos do amor de Cristo, mas desconhecemos esse amor. Nós falamos da ação do Espírito Santo, mas estamos tão longe dele que nem sentimos mais um arrepio quando ele passa perto de nós. Então, um conselho para nós nessa noite: lembra de onde você caiu. Lembra, você sabe por quê? Porque
Porque se você tem ouvido, e se você ouve o que vencer, o Senhor vai te permitir comer da árvore da vida, do paraíso. Mas é se você estiver vivo diante dele. Não é só se o seu coração estiver batendo aí dentro, não. Tem que estar queimando pela presença dele. E é fácil queimar na presença de Jesus, irmãos? Não. E ele não nos enganou dizendo que seria fácil. Não é fácil não. Tem dias que você vai sair com tanto problema, você vai sair com tanta coisa, você vai sair com tanto sentimento, você vai estar tão sobrecarregado que não vai sair às vezes nenhuma faísquinha. Mas você precisa estar disponível mesmo não estando bem. A gente fala, hoje a gente vive o tempo do bem. Eu tenho que estar bem emocionalmente, psicologicamente, financeiramente. Os meus sentimentos precisam estar bem diante do Senhor. Aí a gente olha para Jeremias correndo risco de morrer e pregando a palavra do Senhor. A gente olha para João sendo jogado dentro de um tacho, fervendo e não deixando de pregar o Senhor. Mas aí no dia que a gente não canta bem e alguém riu, olhou torto, a gente já não quer mais fazer. Aí foi nesse dia que a gente caiu. Foi nesse lugar que a gente caiu, quando a gente deu mais atenção para alguém que nos criticou do que deixamos de dar lugar para o Senhor, que nos confiou e que disse que estaria conosco. É nesse dia que a gente cai, irmãos. É no dia que a gente vai pregar e que não está tão bem, que tropeça nas palavras e confunde as palavras, e alguém olha torto e a gente não sente que a pregação foi boa, que foi legal, e fala: Senhor, eu não quero mais pregar, eu não quero mais fazer. Senhor, alguém não me deu o reconhecimento que eu deveria receber pelas coisas que eu fiz, pelas coisas que eu faço. É nesse dia que a gente cai. E é nesse dia que nós precisamos voltar lá e falar: Senhor, foi no dia que me criticou, que eu disse que não faria. Foi aquele dia que o meu coração se entregou para aquilo que não deveria. Mas é nesse dia que eu me coloco de novo diante do Senhor e peço ao Senhor que proteja o meu coração e me ajude a lhe servir, mesmo as pessoas me criticando, mesmo eu não sentindo. É naquele dia que você sai de casa sentindo só os pedaços, sabe, os seus pedaços se arrastando para a casa do Senhor, porque você às vezes não consegue mais sentir. É naquele dia que os seus pedaços vêm andando da sua casa até a casa do Senhor, e que você chega e que as palavras não conseguem sair porque você não tem mais nem o que falar. É naquele dia em que as suas orações são regadas por lágrimas. É nesse dia que o Senhor está com você e que Ele te ajuda, e que Ele diz que Ele segura as tuas mãos, e que Ele diz que nenhuma ferramenta está preparada contra você vai prosperar, porque Ele estará com você. É no dia que você não está bem, mas que mesmo não estando bem, não estando disposto, você vem e consegue sair um glória mesmo tímido, e sai outro glória e outro glória, e o Senhor te renova. São os dias da tua indisponibilidade, são os dias em que você não está bem, são os dias que o Senhor te ouve, são os dias que o Senhor segura nas suas mãos, são os dias que Ele fala que Ele vai te ajudar. Glória a Deus. Nós não podemos ficar prostrados no dia que a gente cair, irmãos, porque nós iremos cair. Eu não estou falando de você cair, de pecar, de adulterar, não. Eu estou falando naquele dia que você fala: Senhor, eu não quero mais servir, Senhor, eu não quero mais fazer, porque eu não estou sentindo, eu não estou vendo. É nesse dia que o Senhor segura na tua mão e fala: vai mais um pouquinho. Lembra desse dia de onde você caiu, se arrepende e começa a fazer de novo as obras, porque senão eu vou vir e você vai ficar. Com Deus não existe vitimismo. Com Deus não. Os nossos filhos se vitimizam para nós, né? Nós às vezes nos vitimizamos. A gente faz aquela cena para o marido, né? Às vezes o marido faz aquela cena, mas para o Senhor não funciona. Para o Senhor não funciona. Estar disponível não significa estar bem, mas significa que você precisa fazer mesmo quando as suas forças são poucas. Quando as suas forças são poucas, a dele é muita. Lembre que o seu coração precisa estar fervoroso. E se tiver alguma coisa fora do lugar, coloque no lugar nessa noite. Se sair uma pedrinha do seu altar, coloque no lugar nessa noite, porque essa noite é noite de arrependimento para as nossas vidas. O povo de Éfeso serviu com abundância durante muito tempo. Tinham obras extraordinárias. Era um povo muito dedicado. Combatia os falsos profetas,
combatiam os mentirosos, não permitiam que os mentirosos se colocassem diante deles. Mas foi um povo que mesmo assim, com o passar do tempo, se esfriou. E o conselho do Senhor para eles é: se arrependam. O conselho do Senhor para nós é... Eu quero ler uma citação para vocês para terminar. Que diz assim: os efésios estavam prestando seu serviço a Deus, mas não estavam dando a si mesmo a Ele. Essa advertência nos ensina que trabalhar ordinariamente para a igreja, conhecer e defender a verdade, obedecer muitos dos mandamentos de Deus, adorar na igreja e até mesmo suportar dificuldades pela fé em Cristo, não são questões principais quando o assunto é relacionamento com Deus. Acima de tudo, Jesus quer que os membros da sua igreja tenham um profundo e sincero amor por Ele, de uma forma pessoal e individual. Não é só vir, não é só fazer, é ter relacionamento com o Senhor. E quando temos relacionamento com o Senhor, as coisas começam a funcionar. E se nós não tivermos relacionamento com o nosso Senhor, o Senhor virá e nós iremos ficar. Irmã Carla, mas eu faço a obra do Senhor, mas se não temos relacionamento com o Senhor, nós ficaremos. Irmã Carla, mas eu canto, mas eu prego, mas eu faço. Precisamos de relacionamento. Essa foi a advertência que Deus deu para o povo de Éfeso. Eles faziam, era um povo de obra, era um povo que estava com a mão no arado, mas já não tinha mais relacionamento com o dono da obra. Estar na obra e não ter relacionamento, conhecimento com o dono da obra é a mesma coisa que nada. Nós precisamos de conhecimento e relacionamento pessoal, coletivo, quando nós todos estamos juntos, quando nós nos juntamos para adorar a Ele, mas pessoal quando não estamos aqui, estamos em outro lugar e precisamos ter esse relacionamento com Ele. Que possamos, pelo poder que há no nome de Jesus, nos fortalecer na rocha que é Cristo Jesus. Que possamos, pelo poder que há no nome de Jesus, nos levantar, sacudir a poeira depois da queda, se lembrar de onde caiu e começar de novo a corrigir as nossas vidas, porque senão o Senhor vem e nós vamos ficar. E a dureza dessa vida não é você perder o emprego, não é você enterrar seu ente querido. É doloroso, mas o que pesa para nós é naquele grande dia ouvir Jesus dizer que não nos conhece, porque passamos tempo da nossa vida gastando tempo na igreja sem ter tempo com Ele. Que possamos, pelo poder que há no nome de Jesus, nos despertar, porque o tempo precisa estar nos deixando mais próximos do Senhor e não afastado dele. E o tempo em que estamos vivendo é um tempo que nos afasta do Senhor por conta de tudo, a nossa demanda, de tudo que a gente vive. É um tempo que está nos afastando dele. Nós precisamos pegar esse tempo, o tempo que nos resta, para nos aproximar do Senhor. E todos os dias nós vamos estar bem? Não, irmãos. Tem dias que você vai sair chorando, tem dias que você vai sair craquelado, mas você não vai voltar do mesmo jeito que você saiu. Você vai voltar restaurado se você se permitir o Senhor restaurar a tua vida, os teus sentimentos e teu coração. Aquilo que eu não soube expressar, que o Espírito Santo de Deus revele melhor em teu coração. Mas que possamos, pelo poder que há no nome de Jesus, ter uma vida com Deus. É vida com Deus, vida pessoal e íntima com Ele. Em nome de Jesus eu agradeço a minha oportunidade. Precisamos ter relacionamento com Deus, irmãos. Não dá mais para ter uma vida superficial na presença de Jesus. Sabe quando você tem que parar assim, parar diante do espelho e falar assim: acabou, não dá mais, preciso reagir. Como nós falamos aqui na escola bíblica na segunda, não dá mais para fazer de qualquer jeito mais. Não dá mais para dirigir de qualquer jeito, não dá mais para cantar de qualquer jeito, não dá mais para sentar no grupo de qualquer jeito, não dá mais para pastorear de qualquer jeito. Não, acabou. Ou faz por inteiro, ou não faz. Aleluia, Jesus. O tempo está sendo abreviado, os dias estão sendo contados. Aí eu lhe pergunto: se Jesus te levar hoje, antes da meia-noite, o que você tem nas mãos para apresentar a Ele?
Ele está nos corrigindo, está nos chamando a nossa atenção. Tá? Que Deus abençoe. Deus abençoe em nome de Jesus. Amanhã, quinta-feira, nós não temos culto, irmãos, mas sexta-feira nós estamos adorando ao Senhor aqui novamente, tá bom? Domingo, culto da família, tá bom? Domingo, culto da família, nós vamos estar aqui adorando ao Senhor Jesus Cristo. Lembrando que amanhã, irmãos, eu vou lá na casa da nossa irmã Hilda, tá? Amanhã, às 19 horas, eu vou estar indo aqui. Nós vamos estar indo lá fazendo uma visita para ela, tá bom? Quem quiser ir, só sair daqui às 19 horas. Os irmãos que já sabem, só ir para lá. Quem não sabe, vem para cá. Eu vou estar saindo aqui às 7 horas, em nome de Jesus Cristo, tá bom? Amanhã, 5 horas da manhã, eu e a irmã Yuri estamos no propósito aí, né, irmã Yuri? Se alguém quiser nos acompanhar, fique à vontade. E pense na oração que tá boa, irmão. Friozinho bom, mas Jesus tem falado conosco poderosamente. Jesus falou conosco aqui nessa manhã, tá? Então eu te convido. É obrigado, né? Não. Se quiser ficar dormindo, pode ficar, né? Mas a porta vai estar aqui a partir das 4h55. Nós já estamos aqui abertos para adorar Jesus Cristo, amém? Fique de pé, irmãos, em nome de Jesus. Vamos orar, agradecer a Deus nessa noite. Deus abençoe nosso irmão Diogo em nome de Jesus, tá? Deus abençoe a missionária Adriana, Deus abençoe a filha dela. Nosso irmão Leonardo chegou ali, Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Nosso irmão Sandro também está ali, Deus abençoe cada irmão que está acompanhando conosco nessa noite. Deus abençoe vocês de maneira especial. Sexta-feira, não perca, tá? Sexta-feira vai ter um negócio aqui especial na sexta-feira, tá bom? Pronto, já revelaram aí já, em nome de Jesus. Vamos orar, agradecer a Deus que o pastor Elias ora e despede esse povo aí com a bênção apostólica em nome de Jesus. Amém, igreja? Feche seus olhos. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus nós te louvamos, nós te agradecemos, meu Deus, por essa rica oportunidade qual o Senhor nos concedeu. Meu Pai querido, por o Senhor tem falado conosco através do canto de louvores, adoração a Ti, meu Deus, cada oportunidade que o Teu servo expressou, meu Pai, em louvor e gratidão ao Teu santo nome. Meu Pai querido, muito obrigado pela mensagem qual a Tua filha nos trouxe nesta noite. Ó Pai, nós estamos saindo daqui cheio da Tua graça, cheio, meu Pai, do Teu poder, cheio da Tua unção. Leva o Teu povo, meu Pai, da glória, meu Deus, cubra com o Teu povo com o Teu manto, com o Teu Espírito Santo. Meu Pai, cubre agora, meu Pai, Tua igreja, livre de todo mal, do perigo, do homem mau, meu Pai querido, do homem sanguinário. Senhor Jesus, que os Teus anjos acampem ao redor de cada um, nós possamos estar aqui, meu Pai, em nome de Jesus, na sexta-feira, te louvando, te exaltando, te glorificando ao Teu santo nome, meu Pai. Muito obrigado, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo possa estar com todo o povo de Deus hoje, para todos sempre. Todos digam amém. E até sexta-feira em nome de Jesus.